Irei agora iniciar a apresentação do trabalho da disciplina de licitação, contratos e convênios. O tema do nosso trabalho é PPPs, parcerias público-privadas no Piauí. O nosso grupo é formado pelos alunos Bruno Lopes, Diogo José, João Pedro, Leonardo e Rafaela. Eu sou o Leonardo e vou agora dar início falando sobre o que são as parcerias público-privadas, que as conhecidas PPPs, que são iniciativas governamentais para diminuir o tamanho do Estado e, ao mesmo tempo, atrair os setores privados, visando o aumento da capacidade de investimento público em áreas estratégicas, como o setor de infraestrutura. Nós sabemos que essas parcerias elas são de extrema importância, pois por meio delas que ajudam no desenvolvimento de uma cidade, de um estado ou até de um país. No caso do Piauí, infelizmente, o estado sozinho não consegue fazer grandes investimentos para que consiga desenvolver o turismo, a economia e o lazer para a população. É necessário da parceria de investidores para que esses setores possam funcionar de forma constante, estimulando principalmente os empregos. Existem também vários problemas, vários percalços na conclusão desses projetos. O principal deles é a questão financeira, pois existem créditos concedidos em garantia ao privado e a demora para a execução desses projetos, para a assinatura do contrato, acaba que muitas garantias, a garantia para a execução do projeto acaba perdendo, né? Acaba se perdendo a garantia. Então, o que é que acontece? Com isso, o projeto acaba sendo cancelado totalmente, 100%, ou então existe mais uma demora para que esse projeto se realize. Então, a questão financeira é uma grande problemática nessa questão. Podemos observar nesse tópico que para o objetivo se torne real e efetivo, é necessário que a administração pública supere percalços que têm impedido que uma grande quantidade de projetos ultrapasse a fase de modelagem e se vejam livres de problemas na execução contratual. Vamos agora falar sobre o que são as parcerias público-privadas, que tudo inicia com a aprovação da Lei número 8.987 de 1995, quando foi instituído um marco regulatório para a possibilidade da delegação a particulares da prestação de serviços públicos em diversos segmentos, notadamente nas áreas de telefonia e energia elétrica. Porém, essa lei ela não abrangia, ela não cobria outros serviços públicos. E para conseguir atrair a participação da iniciativa privada para sua prestação, foi criado em 2004 a Lei Federal 11.079, que acabou solucionando esse problema, né, com a modalidade especial de concessão pública, a denominada parceria público-privado, PPP. A sua principal característica foi criar uma alternativa que admitisse em diversos graus a participação de recursos públicos no custeio do objetivo da concessão, suprindo assim o problema então existente no regime jurídico anterior. Diversos projetos de PPPs que se mostraram inviáveis na modalidade de concessão comum passaram a ser desenvolvidos, havendo dezenas já em funcionamento e outras centenas em etapas preliminares de discussão e elaboração. Bom, gente, eu vou dar continuidade ao que o Leonardo falou, falando agora sobre os atrativos à celebração de PPPs pelo poder público. Além da capacidade adicional de atrair investimentos privados em relação à concessão comum, diversas características fazem o modelo de contratação por PPPs ser vantajoso para o poder público. As parcerias público-privadas, elas vão permitir a adequada divisão dos riscos contratuais entre o poder público e a iniciativa privada, incentivando a inovação, a eficiência, o aproveitamento dos ativos vinculados a esse projeto e a gestão orientada à satisfação dos usuários. O investimento inicial, via de regra, deve ser custeado integralmente pelo particular,
seja por meios próprios, financiamentos bancários ou captação de recursos no mercado de capitais. Tal previsão é especialmente útil em momentos de retração fiscal, uma vez que desonera o poder público de realizar um vultoso aporte de recursos, ao menos no curto prazo. Nas parcerias público-privadas, o governo e a iniciativa privada, eles vão dividir os investimentos e os resultados de acordo com a proporção que foi estabelecida em contrato. Desse modo, os investimentos que isoladamente poderiam não ser interessantes para a empresa privada, por conta do retorno financeiro ser muito lento, podem tornar-se atraente havendo a participação do governo. Já para o governo, a participação de um parceiro privado no projeto certamente irá liberar recursos para a execução de outras obras. Outro atrativo seria a inovação ao focar o sistema de controle e monitoramento sobre resultados obtidos e não mais sobre processos. Essa configuração permite o arranjo de estruturas de incentivos que remuneram o parceiro privado de acordo com seu desempenho, estimulando assim uma contínua melhoria da prestação dos serviços, notadamente devido à maior flexibilidade e agilidade natural que um agente privado possui na realização de suas atividades. Outro atrativo seria o fato de permitir a diversificação da forma de custeio, com participação não apenas de tarifas pagas pelo usuário, mas também por contribuições do poder público. Logo, no modelo de PPPs, existe a possibilidade de repartição de riscos. Na legislação das concessões comuns, esses riscos eram alocados exclusivamente sobre o concessionário, o que gerava grande desestímulo para o particular. Em uma parceria público-privada, a empresa ela normalmente vai ficar responsável pelo projeto, assim como seu financiamento, sua execução e sua operação. O Estado, em contrapartida, vai pagar à empresa de acordo com o desempenho do serviço prestado. Quando vencido esse contrato, tudo o que foi construído é do governo. Outra medida interessante é a previsão de emprego de mecanismos privados de resolução de conflitos, entre eles a arbitragem. Além de agilizar a resolução de litígios nas PPPs, esse comando legal permite que esses impasses sejam resolvidos de forma paritária. Garantem também uma maior liberdade de negociação entre a administração pública e o parceiro privado, visando assim a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pactuado inicialmente. Bom, pessoal, agora o próximo colega vai dar continuidade ao tópico seguinte. Olá, pessoal. Meu nome é João Pedro. Vou falar sobre os aspectos econômicos das PPs. A legislação das PPs permite que o Estado dilua o investimento inicial por um período de tempo, além de ditar que o pagamento por parte do ente estatal só se dará após a conclusão do investimento contratado. Entretanto, são muito utilizados na prática, simplesmente para antecipar o investimento em infraestrutura, enquanto se posterga o desembolso do governo. Esses investimentos só serão economicamente vantajosos caso a contratação se demonstre mais eficiente que a modalidade tradicionais. Dessa forma, o sucesso das PPs está intimamente ligado ao exercício permanente do controle administrativo sobre as contratações, ou seja, ainda o governo ou situação fiscal seria realmente melhor com a PP. O cenário econômico atual, pessoal, aponta a necessidade de avanço das parcerias público-privadas, como alternativa para o Estado brasileiro combater o imenso déficit de infraestrutura. Aqui no quadro aqui, a gente pode ver aqui sobre a relação entre o investimento, né, entre as datas de 1970 a 1980 em relação ao PIB.
podemos ver que de 1970 a 1980, em relação ao PIB, foi 5,42%. Em 1981 a 1989, de 3,62%. De 1990 a 2000, 2,29%. E de 2011 a 2014, 2,16%. Estudo realizado pela CNI salienta que no caso brasileiro não basta expansão de investimento, é necessário aumentar a eficiência do gasto público. Nesse aspecto chama a atenção: o Brasil ocupa a 169ª posição entre as 89 nações, no ranking de gasto estimado com burocracia no processo de contratação de obras. As parcerias público-privadas, sem dúvida, nesse panorama, uma vez que configuram uma grande alternativa em tempos de contingência econômica e redução de capacidade financeira dos entes estatais. Desse modo, as parcerias público-privadas devem ser vistas como uma possibilidade de superação dos gargalos de infraestrutura do Brasil, desde que suas contratações sejam eficientes. Pronto, muito obrigado. Meu nome é Diogo, eu vou falar agora um pouco sobre as parcerias público-privadas no Piauí. Então, o Piauí é o segundo estado que mais fez concessões desde 2015 até agora. Diante de um cenário econômico totalmente desfavorável, o governo conseguiu buscar na parceria público-privada uma forma de trazer investimento e desenvolvimento para o estado, certo? Então, essas parcerias público-privadas no Piauí já foram capazes de conseguir um investimento no total de 600 milhões em obras. Desse valor, quase 500 milhões foram investidos somente em saneamento básico. O Piauí também conta hoje com 5 projetos de PPPs já contratados, que é a Central de Abastecimento, o Ginásio Verdão, Piauí Conectado, Saneamento PHE e terminais rodoviários. Vou citar como exemplo a CEASA, que é a Central de Abastecimento do Piauí, inaugurada inicialmente em 1976, e após a parceria público-privada, ela chegou a receber cerca de 10 mil pessoas por dia, mais 12% a mais do que a média de 2017. O que possibilitou essa transformação no entreposto foi a concessão à iniciativa privada. Concedida pelo governo do Piauí em maio de 2017, a nova CEASA foi arrematada pela empresa local Brasil Fruit e tinha como projeção investimento inicial de 86 milhões de reais durante os 30 anos de contrato. Embora posteriormente, após a análise do projeto pela empresa, o valor tenha caído para 36 milhões de reais, não foi feita nenhuma diminuição nos objetivos estipulados pelo governo. Em 2018, a concessão foi uma das 15 escolhidas pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, ligada à Organização das Nações Unidas, como exemplo de parceria que coloca os benefícios à população em primeiro lugar, incluindo a criação de um banco de alimentos para evitar desperdício e o apoio a pequenos produtores rurais. Entre 2019 e 2020, o estado do Piauí possui uma carteira com 36 projetos para realização de concessões. Isso aí é um avanço bem significativo. Parcerias público-privadas no Piauí. Líderes do país em projetos de parceria público-privadas e concessões em 2018, a Prefeitura da capital de Teresina e o governo do estado do Piauí apontou que o estado tinha uma maior quantidade de projetos, com 35 no total, incluindo um projeto do governo federal. Em 2020, há 39 na lista, sendo 5 novos do governo estadual, mas a maioria das propostas não foi executada pelo longo processo pelos quais os projetos passam para chegar à população. Um levantamento feito pela consultoria Radar PPP, especializada no tema, mostra que o Piauí foi o segundo com mais iniciativas na área de 2015 a 2019. Saiu de 0 projetos de PPP para 45. Então, ainda assim, o maior desafio do governo hoje é conseguir fazer com que os projetos tenham mais agilidade. Então, próximo tópico. Entre os projetos que devem ser desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas estão mini usinas de energia solar, o Porto de Luiz Correia, rodovia PT e centro de convenções. Atualmente,
já estão contratados os projetos da rodovia de Picos, Teresina e Floriano, saneamento básico, o Nova Ceasa, que eu citei, Piauí Conectado e o ginásio Verdão. Aí aqui a gente tem uma tabela com os projetos da Prefeitura de Teresina. A Teresina foi a capital do país com mais projetos, são 12 no total. Em um estudo disponível no site da Prefeitura, havia previsão de datas para a tentativa de execução de 10 concessões. No entanto, com os dados que eu tenho, com esses dados aqui da tabela, até o final de 2018, apenas 2 projetos tinham sido enviados à Câmara Municipal para votação. Aí a gente vê que sempre tem aquele embaralho, aquela demora no andamento dos projetos. Aqui a gente consegue ver o prazo, a preparação, o tempo de estudo, licitação e operação. Mas aí sobre a Prefeitura de Teresina em si, o nosso amigo vai continuar os slides, explicar um pouco mais. Obrigado pela atenção. Olá, eu sou o Bruno e eu vou dar continuidade ao assunto sobre parcerias público-privadas, especificamente aqui no estado do Piauí. Em Teresina, no ano de 2018, foi o estado do país que mais apresentou projetos, mesmo não tendo sido todos aprovados, um total de 12, há um estudo pela Câmara Municipal para pelo menos 10 dos projetos apresentados venham a ser executados. E somente, embora de todos os 10, somente um foi votado e aprovado no momento. E os 2 projetos na capital do estado, que estão em situação mais avançada, está relativo aos estacionamentos e à iluminação. Os estacionamentos, o projeto PPP relacionado aos estacionamentos foi enviado à Câmara e aguarda votação. E prevê a construção de um edifício garagem e a operacionalização de vagas de estacionamento rotativo no centro da capital. Quanto à iluminação, o projeto foi aprovado na Câmara e está em fase de consulta pública. Prevê a prestação de serviço de iluminação pública em Teresina. Já existem 10 projetos considerados prioritários pela Prefeitura de Teresina, certo? Dos 10 estão o Zoo Botânico de Teresina, o Centro de Convenções, Piauí Center Modas, popularmente chamado de Nosso Shopping, o Porto de Luiz Correia, litoral piauiense, Hotel Serra da Capivara, Transcerrados, Mini Usinas, Ginásio Verdão, Hospital Infantil e Gestão de Resíduos de Saúde. A Surpark, que é a Superintendência de Parcerias e Concessões, informou que são 10 projetos, são prioridades e devem ser listados em 2020. Muitos desses projetos estão ainda parados por conta da crise do Covid-19. Então, muitos deles provavelmente não irão sair esse ano, vão ficar para posteriori, os anos seguintes. Só que um projeto que já está licitado e que está sendo executado é o Piauí Conectado, certo? Que pretende melhorar a qualidade de serviços prestados aos servidores públicos e aos cidadãos piauienses com a expansão e universalização do acesso à internet. Cerca de 400 pontos devem ser instalados no norte e no estado. Esse projeto já está em fase de execução. Aqui na cidade de Parnaíba existem vários pontos de acesso. Foi uma PPP que foi executada com sucesso aqui no estado do Piauí e, consequentemente, aqui na cidade de Parnaíba. E agora nós vamos ver, mesmo em tempos de crise com o Covid-19, as PPPs continuam sendo um bom serviço, é muito vantajoso para a sociedade, essa parceria público-privada, né? E nessa reportagem aqui, nós enfatizamos um exemplo que aconteceu entre o CEASA, mais um projeto da capital de Teresina. Um projeto que houve na capital de Teresina, na nova CEASA, que foi estabelecida em forma de PPP, e o pessoal que trabalha na nova CEASA fez uma parceria com os entregadores, com o serviço de delivery. E nessa reportagem ele explica que essa parceria entre a nova CEASA, a CEASA, a Central de Abastecimento de Teresina,
E os entregadores autônomos de alimentos, os motoboys, serviço de delivery, é um exemplo de sucesso. Mesmo em tempos de Covid-19, a população não pode sair de casa para comprar seu alimento, está com a questão da liberdade restringida por conta da pandemia, do vírus, mas, em compensação, tem seu alimento levado ao seio do seu lar por meio do serviço de delivery, que foi implementado através de uma PPP entre os trabalhadores da Nova Ceasa e o serviço e o pessoal que trabalha com entregas, com delivery. E também enfatiza a questão do abastecimento de água de Teresina, que é o Águas de Teresina, que lá já é outra PPP que já está em fase de execução, está em funcionamento. A questão do abastecimento de água de Teresina é feito pela Água de Teresina, que também foi feito em modelo de PPP, certo? E tem sido um sucesso, porque cerca de 99% da população na zona urbana de Teresina tem água tratada. Então ampliou a PPP, tirou o peso do Estado de fazer tudo só, né? Fazer um serviço exclusivamente estatal, e ampliou a questão de levar a água para as residências de Teresina. Então é mais um exemplo de sucesso das PPPs aqui no estado, especificamente na capital de Teresina. E com isso encerramos a nossa apresentação. Obrigado e até breve.